Bom, olá, bom dia a todos e todas, né? Queria saudar a todos, né, para mais uma aula magna aqui do Departamento de Administração. Esse é o evento de abertura do semestre 2 de 2022, né? E, bom, queria cumprimentar a todos, né, os professores que estão aqui presentes, também queria cumprimentar aqueles que assistem a gente depois no YouTube do departamento, né? Isso vai ficar disponível. E antes de qualquer coisa, eu queria dar as boas-vindas, né, para o semestre 2 de 2022. Essa é uma iniciativa do departamento que já está em vias de completar aí 10 anos, né, a iniciativa de evento de abertura do semestre. E é uma oportunidade muito importante para nós, do ponto de vista institucional, porque aqui nós cumprimos basicamente dois grandes objetivos, né? O primeiro é saudar e receber a todos para mais um semestre, né? Como eu disse, esse é o 2 de 2022. Então, receber os alunos, né? Os nossos professores, os nossos calouros, principalmente, né? E depois, o segundo grande objetivo é se apresentar para a nossa comunidade. Então, apresentar o departamento, expor qual a sua estrutura, né, detalhar alguns aspectos importantes da nossa comunidade saber sobre o departamento, e essa apresentação nas mais diversas formas, né, porque o departamento também se apresenta por meio sempre de uma aula magna que é proferida por um professor, né, do departamento de administração ou professora, e nesse semestre a gente vai ter aqui a belíssima presença, né, da professora Tatiane Pascoal, que vai aí dar com uma aula magna. Né? Então, é também uma oportunidade para o departamento se apresentar como instituição, apresentar algumas linhas de pesquisa, apresentar alguns projetos que são desenvolvidos aqui no departamento. Tá? Então, eu vou fazer uma projeção aqui muito rápida. Basicamente, a nossa programação hoje é a gente fazer uma apresentação, né? Eu vou me encarregar aqui de apresentar para vocês o departamento como um todo, né? Estão aqui também a professora Vanessa, a professora Linda presentes, para contribuir com a apresentação, né? E, no segundo momento, vou passar a palavra para a professora Tatiane, né? Para ela poder proferir a aula magna. Tá? Então, basicamente, esse vai ser o nosso roteiro hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela, né, para iniciar aqui a apresentação do Departamento de Administração. Eu queria ressaltar que esse é um ano muito especial para o departamento, né, porque é um ano em que a administração na UNB completa 60 anos. Eu vou explicar para vocês, né, logo à frente ali um pouco da história, mas enquanto departamento nós ainda não temos 60 anos, né? Mas como linha de pesquisa, linha de estudo, tronco de estudo, a administração completa 60 anos na Universidade de Brasília. Então, é um ano muito especial para todos nós, né? Então, essa apresentação do curso do Departamento de Administração da Universidade de Brasília. Então, como eu estava falando, a administração existe na UNB desde o primeiro dia, né? A UNB, quando foi criada, em 1962, né, ou seja, 60 anos atrás, de início, ela não possuía nenhum curso instituído, né? Porque os cursos precisam de tempo para serem instituídos nas instituições, né, federais. Então, eles têm que formar uma turma, têm que ter um plano político-pedagógico, e isso leva tempo. Então, nos primórdios da universidade, o que se tinha, até que os cursos fossem formalmente instituídos, é o que o plano diretor da universidade chama de troncos de estudo, né? E, à época, a Universidade de Brasília tinha 3 troncos de estudo. Um era Direito, Economia e Administração, outro era Letras Brasileiras e outro era Arquitetura e Urbanismo. Então, esses são considerados assim as primeiras linhas de pesquisa, os primeiros, ainda que não eram cursos à época, né? Mas todos eles depois se tornaram cursos. Então, vejam que a administração está aqui na Universidade de Brasília realmente desde os primórdios, né? É um dos cursos mais antigos, das linhas de pesquisa mais antigas. O curso formou a sua primeira turma em 69, né? Então, há 53 anos atrás, de modo que o primeiro currículo só foi formalmente estabelecido em 1971. Então, já existia o curso já era instituído pelo MEC, mas um currículo específico da administração instituído, a gente teve só em 1971, né? E o curso noturno, nós temos 2 cursos, né? Um diurno e noturno.
foi aberto só em 1989, então há 32 anos atrás. Isso aqui é só uma breve história, né? Contar um pouquinho de história aqui, para a gente se localizar na história, né? Para a gente ver como a administração é um assunto, uma área, né, do conhecimento muito importante dentro da UNB desde sempre e cada dia vem crescendo mais, né? Alguns dados institucionais do curso atual, né? Aqui a gente traz alguns dados do semestre 1 de 2021, só para vocês terem uma noção do tamanho do curso na graduação. Então, em 21, a gente tinha de 1.318 alunos matriculados nas nossas disciplinas. Nós ofertamos 61 disciplinas optativas, 18 disciplinas obrigatórias, né? Todas essas disciplinas somadas resultavam em 258 turmas ofertadas e 19 disciplinas de serviço. Então, o Departamento de Administração, em termos de alunos matriculados, esse número vai variando ano a ano, né? Mas ele é um dos maiores da Universidade de Brasília, né? Também em aspectos de ofertas de disciplina, como, por exemplo, disciplinas de serviço, nós somos um dos departamentos que mais oferta disciplinas de serviço, ou seja, disciplinas para outros cursos, né? O que mostra que a disciplina é transversal, né? E é um departamento bastante produtivo em termos de graduação, né? Nós temos 2 cursos, um diurno e outro noturno, né? A gente tem aí entrada diversa, né? Por meio de vestibular, de processos seletivos, né? A carga horária total do curso é de 3.000 horas, né? Essas 3.000 horas são equivalentes a 200 créditos. Então, aqui os nossos alunos eles têm que cursar em disciplinas obrigatórias 1.650 horas ou 110 créditos, né? E 1.350 horas de optativas e módulo dá 90 créditos. O curso de administração é avaliado pelo ENAD, a última avaliação que a gente recebeu foi nota 5. Esse ano a gente tem uma turma muito importante, né, que vai ser responsável pela avaliação do curso, que vai fazer a prova do ENAD esse ano, esse mês, inclusive, né, fim desse mês. Então, a gente está na expectativa da renovação, da manutenção dessa nota, né? E o curso de administração é um curso muito ativo no que diz respeito ao cuidado que ele tem com o seu plano político-pedagógico, né? Porque o plano político-pedagógico é o documento mãe, vamos dizer, de condução do curso, né? É ali que estão formalizadas todas as propostas do curso sobre fluxo de disciplinas, quantidade de créditos, distribuição de carga horária. Enfim, é o planejamento estratégico principal do departamento do ponto de vista acadêmico, né? E é um departamento que tem feito atualizações no seu plano político-pedagógico com bastante frequência, né? Aqui na UNB, só para colocar vocês em perspectiva, ainda tem cursos que nem plano político-pedagógico tem, e alguns cursos que têm plano político-pedagógico sequer atualizam ele, né? Então, isso é uma informação importante, porque isso mantém o curso, né, aderente a todas as dinâmicas externas e internas que a gente tem, de demandas por competências, pelas formações dos nossos egressos, né, mantém o curso alinhado com as tendências mais atuais em termos de formação do administrador, né? E é importante também reconhecer que isso é produto de um núcleo docente estruturante, de um NDE muito ativo, né, do Departamento de Administração, que é quem lidera essas atualizações, né? Falar um pouco aqui da equipe, atual equipe gestora e da atual secretaria do departamento, né? A equipe gestora do departamento é composta por um chefe e um subchefe, né? Que atualmente são eu, professor Rodrigo, né? E a professora Sigrid como subchefe. Nas coordenações de curso, nós temos a professora Olinda, que é coordenadora de graduação, a professora Vanessa, que também é coordenadora de graduação, e o professor Alderi, que é coordenador de pós-graduação, né? E na secretaria, atualmente, nós temos 7 servidores, né? Alderi, Alexandre, Ana Cláudia, Elisane, Emília, Olivia e Rosiane. Eu faço questão de apresentar, né, principalmente a coordenação e a secretaria, porque são as pessoas que os alunos geralmente vão interagir muito durante o curso, né? Principalmente a professora Olinda, né, que, para quem não conhece, um dia ainda vai conhecer, principalmente se for aluno, porque é a equipe ali de gestão que está na nossa linha de frente de atendimento, né, de atendimento ao público e ao nosso aluno. Eu queria aproveitar a oportunidade, né, e saber, passar a palavra para as professoras, né, professora Linda, professora Vanessa, caso queiram, né, falar alguma coisa aí
para a nossa comunidade. Bom, eu só queria desejar um ótimo semestre para nós. Sei que não está sendo fácil, né? 3 semestres em um ano, mas nós somos resilientes e nós vamos concluir esse semestre da melhor forma possível. E também para os alunos que vão fazer o ENAD, desejar uma ótima prova e dizer que a gente confia em vocês. Então, deem o que vocês puderem, dê o melhor de vocês, que a gente confia em vocês. Obrigado, professora Olinda. Ok. Bom dia a todos. Eu também quero desejar sucesso para essa turma que entrou agora, em 2022.2, né? A gente sabe que é um período que estava remoto, agora voltou presencial, teve várias dificuldades, então eles precisam de adaptar bem. A recomendação é que se prepare bem nesses primeiros semestres, né? Essas disciplinas de cálculo que tanto aterroriza vocês aí, não deixe para depois, faça logo essa disciplina para não ficar depois com pendência, né? Mas pode ter certeza que vocês vão ter sucesso aí. O curso é um curso que dá várias oportunidades, vocês vão ter várias oportunidades durante o curso aí para fazer as atividades, várias extensões, fazer atividades complementares. Então, vocês vão estar envolvidos muito no curso. Isso é muito bom para vocês, mas precisa de passar essa primeira etapa. Os calouros que entraram agora têm que passar essa primeira fase, que sempre é a mais difícil. Depois vocês vão acomodar e vai ver que o curso só traz coisas boas. Então, sucesso nesse nosso semestre que iniciou. É um semestre diferente, é um semestre curto, mas a gente vai vencer. Então, é bom semestre para todos nós, né? É isso mesmo, professora. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o semestre também, né? Mas esse é o espírito da nossa equipe aqui, né? Do time de gestão do Departamento de Administração. Nós somos resilientes, estamos aqui para ser parte da solução e não parte do problema, né? E esse é o espírito que conduz aqui a nossa gestão, né? E com certeza a gente vai conseguir superar esses desafios. Eu queria apresentar também, né, em se tratando de um curso de administração, não podia faltar um organograma, né? Então, queria apresentar muito rapidamente para a nossa comunidade como que o departamento está estruturado, né? Como que essa estrutura, essa equipe de gestão se estrutura e se organiza e se alinha e se relaciona com o restante da estrutura do departamento. Então, nós temos aqui, né, toda essa parte de azul que a gente chama de estrutura de linha, né, que é a estrutura orgânica do departamento, que praticamente não muda, né? Muita gente acha que o departamento, o chefe, né, do departamento é o chefe geral do departamento, mas o departamento é um departamento colegiado, né? Então, isso significa que o chefe geral do Departamento de Administração é o colegiado, ou seja, é o conjunto de professores e representantes de alunos e servidores, né? Então, é no colegiado onde as decisões mais importantes são tomadas, é o colegiado que muitas vezes dá a palavra final em diversas questões e assim por diante, né? Abaixo do colegiado tem a chefia, que é o presidente do colegiado, né? E a subchefia. E ainda mantendo aqui na questão de linha, né, nessas caixas azuis, a gente tem o apoio, né, das coordenações de pós-graduação e de graduação. Além dessa estrutura de linha, o departamento é uma estrutura de staff acadêmico e administrativo, né? Staff administrativo representado pela secretaria, que eu apresentei para vocês, e o departamento tem algo que eu considero um patrimônio, né, que é a organização e a descentralização de diversas atividades para as comissões administrativas. Então, essa é uma estrutura de staff de apoio muito importante, que lida com questões estratégicas, né? E que auxilia o colegiado, a chefia e o curso como um todo a tomar decisões importantes, que são o núcleo docente estruturante, né? Os eixos temáticos, que eu vou falar daqui a pouco, e as comissões administrativas, né? Aqui estão alguns exemplos de comissões administrativas que nós temos, né? De acompanhamento de professor, de avaliação de segunda instância de recursos, né, de menção, nós temos comissão de estágio, de pesquisa, enfim. O departamento hoje ele tem uma estrutura em rede, né, onde diversos assuntos estratégicos são delegados a comissões de professores e servidores, às vezes até alunos, né, para ajudar, auxiliar, assessorar
o departamento em questões estratégicas. Então, basicamente, essa é a estrutura que a gente tem aqui atualmente no ADM. O que são os eixos temáticos? O curso é academicamente estruturado em eixos temáticos e que tem a principal função de organizar o fluxo de aprendizagem, o fluxo de disciplina que os nossos alunos cursam. Os eixos têm outras utilidades, como, por exemplo, organizar os professores. A gente também usa os eixos para priorizar a questão de vagas para concurso, mas a principal utilidade dos eixos temáticos é organizar a formação que os alunos têm que receber em áreas do conhecimento chave para aquela formação de fato ser efetiva. Então, nós temos basicamente 6 eixos temáticos. Cada eixo temático é dividido por assunto e tem professores e também tem disciplinas obrigatórias, de modo que o aluno seja sempre obrigado a cursar pelo menos uma disciplina sobre aquele eixo, E os eixos atualmente são organizados dessa forma. Nós temos o eixo de administração pública, composto por esses professores, são muitos, eu não vou ficar citando nome a nome aqui, porque são diversos professores, vocês vão ver que os eixos são grandes, mas estão aí os nomes de cada um. E a disciplina obrigatória aqui a gente tem, representando esse assunto dentro do currículo da administração, é a disciplina de administração pública e gestão social. Temos também o eixo de estratégia e inovação, compostos por esses professores. Aqui eu dou um destaque ao professor Edgar Reis, que nos deixou em março desse ano, infelizmente. Então, vale a pena aqui citar o nome do professor Edgar, que foi um grande expoente nesse eixo, ajudou muito o departamento. E a disciplina obrigatória para a estratégia e inovação é a disciplina de estratégia organizacional. Temos também o eixo de estudos organizacionais e gestão de pessoas, que é o maior eixo do departamento, porque basicamente ele junta 2 áreas, Ele junta a área de estudos organizacionais, que é uma área, por exemplo, no ENAMPAD, o ENAMPAD já separada, e junta com gestão de pessoas, que é uma outra área de conhecimento. Então, por isso, nós temos aqui vários professores e várias disciplinas, Então, disciplinas como introdução à administração, comportamento organizacional, introdução a teorias organizacionais, metodologia científica aplicada, são todas disciplinas obrigatórias do eixo de OGP. Temos também o eixo de finanças e quantitativas, que é um eixo também bastante grande e representativo. O curso tem uma pegada quantitativa bem considerável, também qualitativa. Nós temos outras disciplinas de viés crítico, também, mas a parte quantitativa é presente. Temos também diversos professores e aqui disciplinas como cálculo financeiro, microeconomia, análise de decisões e assim por diante. Temos também o eixo de marketing, formado aqui por esses professores e que tem a disciplina obrigatória administração de marketing. E o último eixo, a ser apresentado aqui, é o eixo de produção, logística e sistemas de informação, que atualmente é formado por esses professores que estão aqui, e que conta com 3 disciplinas obrigatórias, administração de produção, sistemas de informação e logística organizacional. Tá? Então, esse é um breve retrato, já que a gente vai falar de retrato acadêmico, um breve relato aí dos eixos temáticos que organizam o curso. Tá? Todas essas informações que eu citei, desde o primeiro slide, pessoal, elas estão resumidas no retrato acadêmico. O retrato acadêmico é também um patrimônio que o departamento tem, é um projeto de extensão liderado pela professora Sigrid Guilhamon, que é vice-chefe, e pelo professor Diego Mota, que já está na sua 3ª edição, e que é um projeto que tem como intenção, a cada ano, tirar uma fotografia do departamento. Então, se você quiser conhecer a produção acadêmica do departamento, a produção em congresso, a produção em termos de iniciação científica, a produção em termos de orientação, quem são os professores, onde eles foram formados, quem são os integrantes da secretaria, quem são os nossos professores egressos, tudo isso está resumido no retrato acadêmico. Como eu falei, é um patrimônio do departamento, porque é uma ação de transparência do departamento de administração. Ou seja, aqui nós divulgamos quem nós somos, os nossos interesses, o que nós estamos fazendo, e são informações muito relevantes que eu sempre estimulo as pessoas a conhecerem, porque o retrato acadêmico está disponível lá no site do departamento, adm.mb.br, documentos úteis. Nós temos também diversas atividades e representações discentes. Tá? É muito importante dizer para os nossos alunos que a vida acadêmica de vocês durante o curso é uma vida em rede.
né? Muito dificilmente os nossos alunos conseguem se desenvolver a contento se eles não se envolverem em algum grupo, seja um grupo de pesquisa, seja uma empresa júnior, seja um CA, seja atlética, seja um grupo de disciplina, né? E a gente dá total apoio e suporte ao desenvolvimento das nossas instâncias de representação discente, né? Aqui eu destacaria as três principais, né? A DIM, consultoria, então é a nossa empresa júnior, né? Para aqueles alunos que desejam ter uma experiência aplicada de mercado, né? Fazer consultoria, aplicar os conhecimentos que eles aprendem nas disciplinas, em formato de fornecimentos de serviço de consultoria. A DIM é uma ótima oportunidade, tá? Eu sou um grande defensor da empresa júnior do departamento, né? Eu sempre falo que é a maior empresa júnior do Brasil, não só porque já foi eleita, né, uma ou duas vezes a maior empresa júnior do Brasil, mas porque ano a ano vem entregando resultados de ponta, né? A DIM agora, esse ano, foi a empresa júnior, a primeira empresa júnior do Brasil a atingir 1 milhão de faturamento, né? Então, é uma empresa muito grande, nem empresas formais, né, que não são júnior, tem 1 milhão de faturamento. Então, enfim, eu sou assim, um grande defensor para quem tem perfil, né, de fazer a empresa júnior, né? Nós temos também o CA, que é uma representação discente muito importante, porque é o centro acadêmico que vai lidar com questões diversas, né, que dizem respeito à realidade do aluno no curso. Então, questões relacionadas a disciplinas, questões relacionadas à relação do aluno com o departamento, questões relacionadas à relação do aluno com a universidade, questões internas aos próprios alunos, como a organização que eles podem ter para eventos, né? A própria representação política no colegiado é feito pelo CA, né? Então, o CA tem um representante, tem um assento no colegiado, né? Então, para quem gosta aí de realmente representar, fazer representação de aluno, né, representação discente, o CA é muito bom. E temos também a Atlética, que é o braço que vai cuidar de esportes, né? Não só da realização dos esportes, mas também da gestão de esportes. É muito interessante dizer que a Atlética está aberta não só para aqueles alunos que querem ser atletas, né, futebol, basquete, para estar jogando, mas também a Atlética já tem uma tradição de formar gestores em esportes, né? A última notícia que a gente tem é de um egresso aluno nosso, em alguns anos, acho que alguns anos atrás, ele fez inclusive uma live em uma aula magna, como essa aqui, falando direto do Tottenham, né? Falando direto da Inglaterra, do Tottenham, que é um grande time inglês, né? E que ele dando um depoimento, que aprendeu muito sobre gestão esportiva na Atlética da administração, ganhou gosto pela coisa e foi parar lá no Tottenham, né? Foi contratado, é analista de estratégia lá, não sei se até hoje ele está lá, né? Mas ele relata uma experiência muito positiva em termos de gestão esportiva, né? Que abriu as portas aí para ele e que é mais uma oportunidade para os nossos alunos estarem envolvidos com atividades desse tipo, tá? Para finalizar, eu queria divulgar aqui as nossas redes sociais, né? O departamento é um departamento que está nas redes, né? Nós temos uma comissão de comunicação que administra todas essas redes, a professora Vanessa, inclusive, é uma das responsáveis, a professora Patrícia, a professora Heloísa, a professora Gisela, né? São algumas das professoras que estão na comissão de comunicação e que são responsáveis por tocar, né? Vamos dizer assim, todas essas redes aqui, pelas quais a gente se comunica com a nossa comunidade, tá? Eu queria, então, assim, finalizar a apresentação, queria dizer algumas palavras aqui sobre o semestre que a gente está entrando, né, que a gente está iniciando. De fato, é um semestre atípico, né, tem sido um semestre muito desafiador para todos, não só pelos fatos que a gente vê, né, que são 3 semestres em um ano, né, pouco tempo de recesso, uma quantidade enorme de conteúdo para selecionada em pouquíssimo tempo, mas também por questões que a gente não vê, né? A gente está passando por um processo de adaptação em nível de sociedade muito grande, né? Em função da pandemia que a gente viveu. Agora a gente está em um processo de transição, né? Que é esse momento final da pandemia, com a transição ao retorno ao que a gente tem como mais próximo do que era antes, né? Então, isso certamente, tudo somado, faz com que a gente tenha um semestre muito desafiador, né?
Mas, como as professoras disseram, nós estamos aqui, né? Nós temos que ter resiliência. Eu acho que, principalmente, nós aqui que estamos na gestão, nós temos que ser parte da solução, né? A gente tem que se unir coletivamente para dar conta de todos esses desafios, né? Porque só assim a gente vai conseguir superar, né? Então, a gente está aqui muito entusiasmado para dar conta de tudo isso, né? E a gente tem certeza que, tocando as coisas desse modo, pode ser que seja difícil, mas ali na frente as coisas vão melhorar, né? A gente assim espera, né? E com a colaboração de todos, a gente com certeza vai chegar lá, tá bom? Então, eu queria mais uma vez dar boas-vindas a todos ao semestre 2 de 2022, desejar um excelente trabalho, principalmente muito cuidado com a saúde física e mental nossa, né, para que a gente consiga sobreviver isso tudo. E boas-vindas a todos, tá? Eu declaro assim aberto o nosso semestre aqui na administração e vou então passar, né, a palavra então para a professora Tatiane Pascoal, para ela nos brindar com a aula magna, né, programada para o dia de hoje, tá bom? Então, professora, fique à vontade, a palavra aí está com você. Tá certo. Bom dia a todos os alunos que vão nos assistir logo mais. O link vai ficar disponível, como o Rodrigo disse, né? Está aí gravado. Junto-me ao coro de boas-vindas. Desejo que este seja um ótimo semestre a todos os estudantes de administração. Meu nome é Tatiane Pascoal, eu sou professora aqui no departamento e também no programa de pós-graduação em administração. Com a professora colega Gisela Demo, faço parte do grupo de pesquisa Human Resources and Marketing, HRM, aqui na administração, e também sou professora parceira, pesquisadora parceira no grupo de pesquisa em ergonomia aplicada ao setor público, o ErgoPublic, no Instituto de Psicologia. O tema que eu escolhi com os coordenadores, né, com o chefe para essa aula magna, para essa aula especial de abertura do semestre, foi estresse, felicidade e a gestão sustentável da qualidade de vida no trabalho. Em princípio, quando você, estudante, olha esse título, ouve esse título, pode pensar que se trata de um assunto que interessa apenas aquelas pessoas que trabalham com recursos humanos, que trabalham com gestão de pessoas, e que se você, portanto, está nesse curso pensando em outras áreas, outras formas de atuação, em outras especialidades mais específicas de gestão, talvez não seja um tema tão relacionado aí com a sua formação e com a sua prática profissional. Mas eu vou mostrar para vocês como esse é um tema atual, relevante e que perpassa toda a administração, toda a gestão de uma organização e, portanto, todo o curso mesmo de administração, toda a formação de você como um gestor. Bom, então, assim, para iniciar, eu gostaria de lançar aqui uma pergunta para você pensar, né? E essa pergunta é a seguinte: o que você acha que deve ser prioridade para o gestor, para o líder, dos diferentes tipos de organização, neste momento atual em que nós estamos? Bom, a Gallup, que é uma empresa de pesquisa e consultoria em gestão e liderança, com sede nos Estados Unidos, é uma empresa muito famosa nessa área, né? Fez essa pergunta no início de 2022 para líderes, para gestores de organizações ao redor de todo o mundo, tá? E líderes com diferentes formações e atuações, e é uma empresa que aponta, né, aponta muito assim, quais são as influências, as tendências no mercado, né, nos diferentes momentos pelos quais nós passamos. Essa empresa Gallup, ela fez essa pesquisa, esse levantamento, e os resultados encontrados foram os seguintes. O que os gestores disseram? Que em 2022, os líderes deveriam focar na comunicação frequente, clara com os seus supervisionados, com suas equipes, no desenvolvimento, na formação dos gestores para uma efetiva liderança e, por fim, e muito importante, focar no bem-estar no trabalho. Tá? Então, vejam que o bem-estar no trabalho, não sei se vocês pensaram em algo semelhante, mas o bem-estar no trabalho, que não é um tema novo, né, não é um fenômeno
discutida apenas recentemente no campo do comportamento e da gestão nas organizações, está aí entre os pontos mais relevantes para a nossa atualidade, a cruzar a agenda dos gestores, dos administradores. Bom, e por quê? Por que esses pontos como foco? Por que esses pontos de relevância na atuação do gestor? Primeiro, a gente tem que descrever um pouquinho as mudanças recentes que têm aparecido no mercado de trabalho, nas organizações, nas formas de organização no trabalho, e aí não tem como não falar das mudanças nas formas mais tradicionais de organização do trabalho. O que a gente vê é que essas formas tradicionais estão cedendo lugar a modelos e arranjos mais flexíveis de organização do trabalho, especialmente se a gente considera os tempos de mudanças, e a gente teve aí a pandemia da Covid-19, a crise que veio com a Covid-19 e as mudanças que trouxe para as organizações. O teletrabalho, por exemplo, permitiu que as organizações dos diferentes setores, os empreendedores, continuassem oferecendo seus serviços de uma forma praticamente contínua, mesmo durante o período do isolamento social. Então, o que a gente vê é que as organizações que não abracem a digitalização de fato e os impactos que essa digitalização traz às formas de trabalhar, estão fadadas a permanecerem de fora do mercado competitivo. No setor público, já que a gente está em Brasília, eu vou fazer esse parênteses, a gente não está falando necessariamente de competitividade, mas de gestão sustentável, de gestão efetiva, de excelência, a gente ouve, por exemplo, alguns termos que recentemente também tem ganhado aí a atenção de muitos gestores, que é o próprio smart working, que seria um arranjo flexível mais completo do que o teletrabalho, por exemplo, porque envolveria o onde se trabalha, o quando se trabalha, então os horários de trabalho e o como se trabalha, Então essa flexibilidade de tempo, de espaço, cria sim uma nova forma de organização do trabalho, que está muito mais baseada em resultados, ao invés da presença física na organização durante períodos específicos do dia. Então, a gente tem esse cenário na contemporaneidade que vai ter um impacto sobre o que os gestores fazem, o que gestores preveem e esperam das suas organizações, das suas práticas de gestão efetivamente. Bom, não sei se vocês têm acompanhado aí a mídia, os noticiários da mídia no que diz respeito ao mercado de trabalho, a forma de trabalho, a organizações, a gestão, mas tem sido inúmeras as reportagens, por exemplo, falando sobre a busca dos jovens, dos novos talentos, das pessoas mais novas, por uma flexibilidade maior no trabalho, por um ambiente mais informal no trabalho. Então, eu até separei aqui algumas notícias recentes que eu li. Por jovens talentos, as empresas oferecem flexibilidade e ambiente informal. Para ficar no emprego, os jovens querem mais flexibilidade. Aqueles que não têm um trabalho, estão desempregados, mas estão procurando um trabalho, querem um trabalho que ofereça flexibilidade de onde trabalhar. Então, essas são manchetes, essas são notícias presentes tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e veiculadas aí pela mídia de massa. Então, mostrando como o tema realmente é um hot topic, na área da gestão. Outros tópicos que ganharam uma visibilidade muito maior foi a questão de como fazer a gestão do desempenho, por exemplo, Então, tem várias reportagens falando, por exemplo, olha, longe dos olhos do chefe, como avaliações de desempenho mudaram na pandemia, como você avalia desempenho durante a pandemia, se você não está vendo as pessoas. Essas foram reportagens que inundaram os meios de comunicação durante o período da pandemia, então começaram a revelar aí uma série de questões importantes para a gestão nos nossos tempos, nos nossos dias atuais. Eu trago aqui, separei até aqui um levantamento da própria Gallup, que eu já citei, feita aí no início do ano, sobre a percepção das pessoas em relação às práticas de gestão do desempenho nas suas organizações. Então, pesquisas feitas em diferentes organizações pelo mundo, com muitos trabalhadores e profissionais, mostraram que
apenas 2 em cada 10 empregados acreditam, por exemplo, que... desculpa aqui, pessoal. Eu saí a imagem? Não, está aqui. Acreditam que medir produtividade quer dizer, acreditam que a sua performance está sendo gerenciada, né, o seu desempenho está sendo gerenciado de uma forma que realmente motiva a fazer além, né, a fazer um trabalho bem feito, a alcançar resultados de excelência. Esse é um dado importante que esse levantamento demonstra. Apenas 26% dos respondentes acreditam fortemente que o feedback que eles recebem os ajudam a fazer um trabalho melhor. Apenas 26%. 50% dos empregados, dos profissionais, sabem claramente o que é esperado deles no seu trabalho. E apenas 44% dos empregados acreditam fortemente que eles estão conectados, que eles podem se conectar às metas maiores da sua organização. Então, vejam que são alguns dados muito interessantes, né, sobre fenômenos da atualidade que vão chegar a você como gestor, né? Então, desafios que vão aparecer para você enquanto gestor na sua caminhada profissional ou enquanto empreendedor, né? Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente sim, de um fenômeno chamado quiet quitting. Esse termo ficou famoso e viralizou no TikTok este ano, né? Que seria um tipo de desistência silenciosa do trabalho, né? Ou no trabalho. Não significa a pessoa desistir literalmente do seu emprego, mas ao comportamento de não querer, né, fazer mais no trabalho, a não querer demonstrar comportamentos extra-papel, a não querer ir além do que é. Caiu aqui para mim? Ou fui eu que caí? Parece que caiu, né? Estritamente previsto e oficial. As conversas, né, nas redes. Eu caí? Professora, caiu e voltou. Agora você voltou. Voltei? Voltou. Eu vi isso, eu já tinha olhado aqui, teve uma hora que eu estava falando que minha tela ficou preta aqui. Tá. Onde eu parei? Estava falando quiet quitting, né? Você estava falando sobre quiet quitting. Isso. Então, deixa eu retomar aqui, porque eu não sei exatamente onde minha conexão caiu, né? Mas, como eu disse, é um termo que ficou famoso, aí viralizou, então, no TikTok esse ano, né? Essa forma de desistência silenciosa. Então, as pessoas argumentando que não estão desistindo formalmente do seu emprego, né, do seu cargo, mas não querem fazer nada a mais. Não querem demonstrar comportamentos extra-papel. Não querem ir além do que é estritamente previsto e oficial ali do cargo, né, do papel que a pessoa assume na organização. Então, esse termo que ficou famoso esse ano e foi compartilhado e visualizado por milhões de pessoas em todo o mundo, tem por trás o argumento de buscar integrar a vida pessoal e a vida profissional de acordo com as suas necessidades, né, livrando-se aí do que eles chamam a cultura tóxica das empresas, né, que vem gerando cada vez mais problemas envolvendo a saúde mental na população, nos trabalhadores. Se a gente vai olhar, o fenômeno em si dessa desistência não é novo, né? O que é novo é o termo, o nome que foi dado ao fenômeno. Porque no campo do comportamento organizacional há muitas pesquisas aí de longa data sobre fenômenos correlatos e semelhantes. Por exemplo, você vai achar pesquisa sobre comportamentos de retaliação, de falta de engajamento, do withdrawal, que é um outro tema muito comum, um outro termo, né, um fenômeno muito comum no campo do comportamento organizacional. O que acontece é que, nesse cenário atual, né, de busca por uma maior flexibilidade, de busca por uma maior autonomia no trabalho, e com a pandemia, essa temática ela veio muito forte, né, ela tomou uma força muito grande. Aliás, na pandemia, o que a gente vê é que muitos problemas e desafios de gestão que sempre existiram, tanto no setor privado como no setor público, acabaram ficando expostos, né, mais evidentes. Então, a questão, por exemplo, do desempenho, das tecnologias de informação e comunicação e da sua relação com a organização do trabalho, do bem-estar,
né, da conciliação da vida pessoal com a vida profissional. Tudo isso sempre foi tema recorrente no mundo do trabalho, mas ficou evidente e ganhou realmente aí os meios, né, a mídia ficando mais popularizados, temas mais popularizados, tá bom? Então, muitos desses problemas sempre existiram, e essa questão da saúde, né, desse equilíbrio, do bem-estar, realmente veio à tona, e para quem estuda bem-estar, como nós estudamos aqui nos grupos dos quais eu faço parte, os grupos de pesquisa que eu citei e faço parte, podemos aí ter discussões muito ricas, porque estamos já há bastante tempo envolvidos com esses fenômenos, né, com a compreensão desses fenômenos e dos modelos explicativos, o que causa, quais são as consequências desses fenômenos. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do estresse, né, que é o primeiro termo lá, a primeira parte do título. O estresse no trabalho, que é considerado um processo por meio do qual o indivíduo percebe demandas do trabalho como estressores, que, ao excederem a sua habilidade de enfrentamento, provocam reações negativas. Todo mundo vivencia estresse no trabalho, né? Não existe um trabalho sem estresse. Esse estresse, essa vivência, essa experiência, ela pode ter picos, né? Ser mais presente em algumas fases do ano, em alguns períodos, tá? Mas geralmente o que a gente consegue é manejar, é enfrentar essas demandas, inclusive desenvolvendo habilidades para isso, né? Então a tendência é que a gente tenha aí uma oscilação, estresse maior, estresse menor, mas consiga manejar e fique dentro do que é considerado saudável, né? Nos ambientes de trabalho. Mas em 2016, antes, né, mesmo da pandemia, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que é uma agência das Nações Unidas, composta por representantes de entidades de trabalhadores, empregadores e governo, né, os três principais atores aí do mercado de trabalho, lançou como o produto para o Dia Mundial da Saúde e da Segurança no Trabalho, para a comemoração desse dia, que foi em abril, um relatório sobre o estresse no trabalho, né? E aí o título do relatório foi Estresse no Trabalho, um desafio coletivo. Esse relatório trouxe uma série de dados, né, de levantamentos realizados ao longo do tempo, mostrando que o estresse no trabalho é um problema global, presente em trabalhadores de todas as profissões do mundo, tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento. E o estresse, ele tem uma série de impactos negativos para a pessoa, né? Então, impactos relacionados a transtornos mentais, como o burnout, que entrou recentemente na Classificação Internacional de Doenças, né, no CID, o burnout, que seria aí, né, de uma forma bem simplificada, o resultado de uma vivência crônica e muito intensa de estresse, né? Então, viver de forma muito intensa essas demandas que estão além da sua capacidade durante muito tempo. Tem impactos na ansiedade, depressão, distúrbios de sono, pode estar associado a vários comportamentos de risco, como abuso de álcool, drogas, hábito de fumar, dieta desequilibrada, sobrepeso, sedentarismo. E no nível macro, tem impacto, né, na competitividade, na produtividade e na imagem pública das organizações. Só na Europa, o relatório traz dados que são muito alarmantes, né? Então, o custo estimado com depressão associada ao trabalho gira em torno aí de 600 bilhões de euros por ano. O custo para empregadores com absenteísmo e presenteísmo, mais de 200 bilhões de euros. Perda de produtividade, impactando aí em torno de 200 bilhões de euros, né? Custos na saúde pública também, bilhões de euros, e com seguridade social. Então, existem vários impactos de nível micro, né, na pessoa, e de nível macro, né, tanto para a economia, para o Estado, quanto para as organizações. Então, é um problema recente, né? É um problema que é estudado há muito tempo, nós sabemos o que é o estresse, os mecanismos pelos quais esse processo se estabelece, nós sabemos o que causa o estresse, resultados do estresse, mas ainda continua sendo um problema nas organizações. E por isso, né, eu já vou adiantando aqui como essa temática vai perpassar toda a sua atuação como administrador, como gestor independente da área com a qual você tem mais afinidade, né, da sua parte técnica mais diretamente. Então, você como um gestor de equipes, né, como gestor de organizações, porque as organizações são pessoas, né, reunidas, organizações são formadas por pessoas, vai lidar com esse problema, com essa questão diariamente, direta ou indiretamente. Então, essa questão do estresse, ela já é muito bem delimitada, a gente sabe dos problemas e sabe que é um problema atual.
né? E aí a gente vai entrar num outro fenômeno que eu trouxe aqui no título, que é a questão da felicidade no trabalho, e por que é importante a gente falar também da felicidade no trabalho, né? A gente entende que a organização, o trabalho em si, ele é um espaço, né? E deve ser um espaço, um contexto para vivência e para expressão de emoções positivas e das nossas forças pessoais. Então, todo o trabalho tem lá suas experiências de estresse, né, as experiências negativas, mas também tem as experiências positivas, importantes para a nossa autoidentidade, para a nossa realização, para o nosso desenvolvimento pessoal. O que a gente vê, assim, desde o início dos anos 2000, é um movimento de estudos, portanto, nas organizações sobre bem-estar, sobre felicidade no trabalho, sobre o comportamento organizacional positivo, né? E a ideia é de que as organizações não conseguirão manter a sua vantagem competitiva simplesmente corrigindo os problemas que afetam os profissionais. Então, por exemplo, tentando tratar daqueles profissionais que estão afetados por um estresse muito elevado ou por burnout. Então, os profissionais, eles devem ser providos de recursos de trabalho suficientes e oportunidades nas organizações para não apenas, né, prevenir esses impactos negativos intensos, mas também desenvolver as suas forças pessoais, né, o seu potencial, levando assim a um maior engajamento, né, um maior engajamento no trabalho. Nessa linha, nesse movimento, existem uma série de estudos sobre engajamento e sobre o burnout no trabalho, né? O engajamento, que seria esse estado positivo, motivado para a realização, para a caracterização, né, por vigor, dedicação e absorção, e altos níveis de energia e de resiliência. Os professores estavam falando aqui na apresentação, no início da apresentação, sobre como temos sido resilientes no departamento de administração, nos adaptando a essas demandas, essas dificuldades, a muitos imprevistos que apareceram, né, nesses últimos anos para a gente, e o engajamento tem justamente uma relação com esses níveis de resiliência. O que nós temos verificados é que os antecedentes, ou seja, o que causa o burnout e o que causa o engajamento, são distintos. Não necessariamente são as mesmas coisas, né? Quer dizer, não ter burnout não quer dizer que você vai vivenciar um alto engajamento. Por quê? Geralmente associado às vivências de estresse, né, o burnout, nós temos aí as chamadas demandas de trabalho. Por exemplo, alta carga de trabalho, né, qualitativa ou quantitativa, relações pessoais conflituosas, assédio moral, tudo isso é considerado demanda de trabalho que tem impacto direto no estresse. Em relação ao engajamento, são os recursos de trabalho que vão te possibilitar experienciar alguns níveis desse fenômeno, né? Então, o que nós consideramos como recursos de trabalho? Feedback adequado, tá? Acompanhamento, avaliação e gestão do desempenho adequada, oportunidades de aprendizagem, gestão que facilite ou permita algum controle e autonomia do trabalhador, né? Veja como isso está relacionado com essas tendências que eu disse para vocês, né? E tendências no mercado de trabalho, dos novos trabalhadores, de temas que vêm surgindo e que ficaram muito fortes com a pandemia. Tudo isso já está relatado e retratado na literatura. Então, burnout, engajamento, né? Felicidade, estresse são temas que têm uma correlação, mas não necessariamente são influenciados pelos mesmos antecedentes, pelas mesmas variáveis. Então, quando eu estou preocupada em controlar por exemplo, riscos, a presença de riscos, de fatores de risco psicossocial, por exemplo, não necessariamente eu vou gerar um maior engajamento ou potencializar aí o bem-estar das pessoas no trabalho. E o contrário também é verdadeiro, né? Bom, nesse sentido também, a gente tem aí uma série de pontos que são importantes para discutir sobre a ótica da gestão, da administração. A gente poderia ficar aqui muitas horas falando disso, né? Mas vou tentar resumir. Vou trazer para vocês um estudo, um levantamento que foi feito em 2015, publicado em uma importante revista de psicologia organizacional e comportamento organizacional, né, uma revista internacional, que trata justamente das intervenções nas organizações. Porque se vocês se lembram, né, eu falei aqui do relatório da OIT sobre o estresse ainda ser um desafio mundial, um desafio coletivo, dos diferentes países, né? O porquê? Se a gente já entende tão bem, o porquê continua sendo um desafio, né? Um problema com impactos tão negativos e de
e de diferentes níveis nas pessoas. E aí a gente vai entrar um pouco sobre o que se faz de intervenção nas organizações. Se a gente pensar nas intervenções sobre o estresse, o que a gente tem? Alguns tipos de intervenção, então a gente pode falar de 3 tipos principais de intervenção que vão gerar respostas e têm focos diferentes. Então, por exemplo, se a gente fala de uma intervenção primária, a gente está pensando num tipo de intervenção que é mais proativa, né? Então, quando a organização ela tenta prevenir os fatores de risco do trabalho, né, o estresse, e promover o bem-estar. Então, o foco ele está tanto nos colaboradores quanto na organização, né, nas práticas organizacionais. E aí a gente tem alguns exemplos de práticas, como diagnóstico de potenciais fatores de risco, formação de gestores, preparação de gestores para liderar e para gerenciar suas equipes, mudanças na organização de trabalho, nas práticas de gestão, programas de QVT com abordagem contra-hegemônica, por exemplo, tá? E aí a gente tem um outro tipo de intervenção, que começa a ser, esse é o tipo de intervenção mais difícil da gente encontrar nas organizações. Geralmente a gente vai ter intervenções secundárias, né, de tipo secundário ou terciário. Numa intervenção secundária, a gente tem um aspecto, um traço proativo, mas também um traço aí reativo, tá? E já estaríamos no nível de remover fatores. Acho que travou, né, professora? De risco. Então, a ideia é prevenir. Oi? Caí de novo? Voltou. Oh, meu Deus. Voltou. Me desculpa, gente, estou com um sinal aqui que está oscilando, né? Você estava falando da intervenção. Isso. Você estava no segundo ponto. Estou sim, no segundo, já falando aqui de remover, né, os fatores de risco. Então, a gente tem aí nessa intervenção secundária o foco tanto naqueles colaboradores profissionais que estão em risco de adoecimento e tentando remover esses fatores. E aí, quais são os tipos de intervenção que a gente vê? Treinamento cognitivo afetivo para manejo de estresse, programas de relaxamento, programas de mindfulness, controle de fatores de risco existentes. Então, são ações muito comuns e muito presentes nas organizações. E aí a gente tem um tipo de intervenção que costuma ser o mais comum e é o tipo que a gente tem que evitar, né? Então, aí do tipo primário, De novo, a professora. secundários são intervenções. Voltou. A gente caiu de novo? Caiu de novo? Voltou? Voltou? Voltou, é rapidinho, vai caindo e voltando. Coisa, né? Meu sinal aqui parece bom. Bom, qualquer coisa vocês vão me avisando que eu vou voltando aqui. Ele corta uma parte e depois volta bem normal, assim. Né? Tá. Eu tô pegando as partes que ficaram, que são poucas, está tranquilo. Então tá. Vocês vão me chamando aqui porque eu continuo me vendo e me movimentando na câmera, então eu nem vejo que eu caí. Bom, pessoal, então voltando, né, nesse tipo de reação que é o mais comum nas empresas, vocês vão se deparar muito com esse tipo de intervenção, que é de corrigir os impactos negativos dos fatores de risco já presentes, né, daqueles colaboradores, por exemplo, oferecer tratamento àqueles colaboradores que estão afastados, que precisam de assistência, né, que já adoeceram e já foram impactados, tiveram seu desempenho, sua produtividade impactada. Então, aí você tem ações como programas de reabilitação, de assistência médica, assistência psicológica, programas assistenciais para recuperação realmente. Então, na prática, o que a gente vê, né, assim, de dificuldade com essas ações, do que os gestores geralmente fazem, é tentar trabalhar corrigindo problemas que já se instauraram. E é o que essas novas demandas, essa nova realidade do nosso mundo de trabalho pede para mudarmos, né? Então, nós precisamos mudar essa forma de atuar sobre essas questões, porque essas questões, o bem-estar, do estresse, da felicidade, de uma forma geral, está associado a comportamentos no trabalho, tá? Está associado, por exemplo, ao fenômeno do quiet quitting, né? Do quiet quitting. Então, é importante nós estarmos atentos para isso.
resumindo, né, o que a gente vê nas organizações é que ainda temos um foco das intervenções muito centrado no trabalhador, no profissional, né, buscando modificar o próprio profissional, mas sem um paralelo nas organizações, né, nas práticas organizacionais, no contexto de trabalho. Além disso, a gente costuma ter um foco muito no controle das experiências negativas e um foco menor, ou quase nunca considerado, né, aí na promoção realmente das experiências positivas. Então, você entra numa organização e muitas vezes as áreas responsáveis pela qualidade de vida no trabalho, da organização, as áreas mais administrativas, como se fosse algo isolado. E o que as pesquisas mostram e reforçam cada vez mais é que não é algo isolado. Então, a qualidade, então, os gestores precisam ter formação independente da sua especialidade para atuar com essas questões. É claro que eu não vou tratar desses problemas, né, como gestor, não é o meu papel ali lidar, né, como se eu fosse um psicólogo, por exemplo, um médico, não é isso, as ações, né? Bom, o que nós temos em termos de práticas de qualidade de vida no trabalho, que não são práticas sustentáveis no longo prazo, são muitas vezes ações muito paliativas, né? Eu trago aqui, vou comentar aqui alguns achados. Estou conectada? Estou conectada? Tá. Vou trazer aqui alguns achados do grupo Ergo Public, que é coordenar. Oi. Eu tô assistindo a palestra, às vezes ela tá oscilando, tá caindo, tá voltando. Acho que é o sinal da internet. Aí dá um delay depois. Eu não sei se tá aparecendo para os outros professores, mas tá dando um delay. Então, vou falar mais devagar. A gente alertou a professora já várias vezes. Gente, e assim, eu tô aqui com meu sinal, parece tudo novamente. Caiu novamente, né? Para mim, caiu. Sim, para mim também. Ok, então eu estou tentando ir mais devagar. Deixa eu me conectar aqui de QVT sustentáveis. Só um minuto. Você ia entrar nesse assunto agora de práticas sustentáveis. Pronto. Voltei. Estão me ouvindo? A gente está te ouvindo, a imagem está um pouco travada. Agora acho que normalizou a imagem. Dá para te ver piscando. Normalizou? Tá, qualquer coisa fale. Tá, ficou um pouquinho lento, mas dá para te ouvir bem. Então eu vou... Tá. Então eu trago aqui, vou trazer aqui alguns achados do grupo de pesquisa do Ergo Public, que é coordenado pelo professor Mário César Ferreira lá na psicologia. E, recentemente, a equipe dele fez um levantamento, né, de quais são as práticas de qualidade de vida no trabalho mais utilizado, uma série e um cardápio de ações, atividades culturais e de lazer, programas de reeducação nutricional, abordagens holísticas orientais, terapias corpo e mente, né? Até mapa astral aparece aí, que são muito comuns nas organizações, é o que o professor Ferreira chama do ofurô corporativo, né? Então, professor, agora travou e a gente perdeu. O ofurô corporativo diz respeito à ciência física e mental do trabalhador, né? A hora que você falou ofurô corporativo, travou. Aí a gente parou de ouvir e voltou agora.
Pode ir, a gente está te ouvindo. Tá? Tá, agora estamos te ouvindo. O ofurô corporativo. Isso. Então, o problema aí do ofurô corporativo justamente é trabalhar com o indivíduo como variável de ajuste, né? Você oferece um monte de ações para as pessoas vão lá, então participam de uma atividade de canto coral, por exemplo, de yoga, de massagem, que são interessantes, né? Podem ajudar a aliviar o estresse, mas não necessariamente toques de risco psicossociais ou aqueles recursos que vão levar a um maior engajamento no trabalho. Com o trabalho. Então, esses desse grupo, com milhares de qualidade de vida no trabalho para você, as pessoas respondem que é quando se encontra prazer no trabalho, quando o trabalho é um tempo valioso de vida, quando existem condições de trabalho adequadas, quando há oportunidade para realizamento profissional. Então, ele não pode ir por esse caminho do ofurô, porque se você trabalha aí nesse caminho, né, que é realmente paliativo, em primeiro lugar, você não vai atuar nas causas do bem-estar ou do mal-estar, né, do estresse ou da felicidade no trabalho. Você vai conseguir, na verdade, uma compensação transitória do desgaste, né, do estresse vivido pelo trabalhador. Você vai focar exclusivamente na resiliência do trabalhador, né, e não nas práticas da organização. E no longo prazo não é sustentável, as pessoas vão começar até a desconfiar. Né, dessas práticas. Essas práticas realmente não são efetivas, e aí da área de saúde, ou da área Agora travou de novo. Agora. Área de gestão de pessoas da organização. Então, a sugestão da divisão das pessoas. Acho que agora travou mais, né? Voltou, Rodrigo? Voltou. Agora voltou. Voltou. Você estava falando Voltou, da dificuldade né? de Eu vou ver se eu... Professora, essa aula vai ficar gravada para a gente ter acesso depois? Ela está sendo gravada, Ah, obrigada. Oi. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tem um bebê querendo participar, né? Ela está infantil, por exemplo. É o meu filho, eu estou assistindo, ele está aqui do lado, mas já vou colocar no mudo. Ele é muito bem-vindo. Está ouvindo a gente, professor? Sim, mas não está trabalhando. Pronto, me desculpa, gente, eu não sei o que está acontecendo, eu mudei aqui agora a minha conexão, estou pegando aqui o sinal do meu celular, tá? Roteei aqui, acho que agora vai ficar melhor. Fica tranquila. Também já estou finalizando. Mas você estava falando da dificuldade das pessoas se engajarem em práticas de ofurô. Exatamente. Então, aí, o que eu, assim, deixo, né, como orientação e como pontos importantes para a gente pensar, é que quando a gente vai trabalhar essa temática do estresse, da felicidade, do bem-estar, do mal-estar, da saúde mental, da qualidade de vida no trabalho, de uma forma geral nas organizações, a gente deve seguir alguns passos, começando primeiro com a sensibilização das pessoas, né? Então, informar as pessoas, os gestores,
formar, né, realmente os gestores sobre o tema, envolvendo as lideranças, estabelecendo um alinhamento na organização sobre o que se espera, os objetivos que nós pretendemos alcançar, sobre a interconexão, né, a conexão entre essas temáticas e as demais áreas da organização. Depois a gente passa para uma parte de diagnóstico, realmente levantando informações sobre fatores de riscos potenciais, os fatores de risco presentes, as fontes de bem-estar no trabalho, planejar, a partir desses resultados que a gente encontra, um cronograma de ações, discutir as ações possíveis, né, estabelecer aquelas ações corretivas necessárias. Então, se já existem fatores de risco, quais são os mais urgentes, qual é o suporte necessário aos colaboradores afetados, planejar ações de caráter preventivo e proativo, né? Então, formando gestores, prevenindo fatores de risco, modificando as práticas organizacionais e gerenciais, e aí sim, programas, né, para desenvolvimento de habilidades de enfrentamento de estresse, assistência à saúde, mentoria, fortalecendo uma cultura realmente de qualidade de vida no trabalho, estabelecendo uma política e um programa sustentável nesse sentido, né, que eu trouxe, e avaliando sempre o feedback e as ações. Então, o que nós temos aqui nesse momento, né, de importante para os gestores, que está na pauta da gestão, na agenda dos gestores no mundo todo, é justamente focar na qualidade da comunicação com as equipes, na formação real dos gestores para serem líderes, porque muitos gestores, muitos chefes não necessariamente têm esse conhecimento, né, têm um conhecimento muito técnico da sua área técnica, mas não de gestão de equipes, e a questão do foco no bem-estar no trabalho. Então, o bem-estar do trabalho é assunto e é preocupação de todos os gestores, né? Eu me lembro quando fui, já há alguns anos, ministrar uma disciplina num curso de pós-graduação, num programa de especialização, eu nem estava no UNB ainda, e a disciplina era comportamento organizacional. E um dos alunos, né, dessa turma de especialização me disse, olha, professor, eu perguntei quais eram as expectativas, e ele me disse, olha, eu vou fazer essa disciplina, mas eu já deixo claro que eu não gosto de gestão de pessoas, eu não gosto nada de comportamento e organização, o meu negócio é marketing e finanças. Porque eu acho que é isso que interessa a organização, é o que realmente vai trazer resultado para a organização. E aí eu perguntei para ele, né, mas quem faz finanças nas organizações? O marketing é voltado para quem, né? Para pessoas. Então é difícil você fazer gestão sem entender comportamento. E aí eu imagino que talvez por isso essas urgências, né, foram identificadas nessa pesquisa, nesse levantamento no começo do ano, e é por isso que todos nós, como gestores, temos que estar atentos a essas tendências. Então, vocês, como gestores, têm aí acho que um longo caminho, né, para cursar, um longo caminho de aprendizagem desse curso. As disciplinas do curso se integram, elas conversam entre si, então você vai ter oportunidade para ver, né, tanto a fundamentação teórica de pesquisa quanto aplicações práticas do que nós fazemos nas organizações, e você vai ter a oportunidade realmente de ter uma formação aí para a liderança. É isso que nós esperamos, que você saia com esse conhecimento técnico das áreas, mas também com uma formação para a liderança, né, e uma liderança sustentável, uma liderança efetiva, que esteja atenta às tendências, às necessidades e aos novos desafios do mercado, né, das organizações. Então, deixo essa mensagem, novamente reforço as boas-vindas a todos os que estão entrando, a todos os estudantes. Desejo semestres de muito aprendizado, muito crescimento e muito desenvolvimento. Nós, do grupo de pesquisa, a HRM, estamos aqui abertos e aí com as nossas parcerias, né, com outros grupos, estamos aqui abertos para receber vocês, e como o professor Rodrigo disse, temos aqui uma equipe de ouro, uma equipe nota 10 de coordenação, de chefia, de secretaria, para atender a esses desafios e a essas demandas. Então, bem-vindos, bem-vindas. Agradeço o convite para falar um pouquinho nessa oportunidade, Rodrigo, Vanessa, Olinda, e deixo um abraço a todos. Tá bom, professor, a gente que agradece, né, não só pelo aceite, pela palestra, pela aula, mas principalmente pelo tema, né? Acho que é um tema que sempre foi extremamente importante, mas que eu acho que agora está caindo mais a ficha das pessoas sobre como a questão da saúde, né,
do bem-estar, da saúde no trabalho, da saúde física e mental, está diretamente relacionado à própria produção da organização, né? E eu acho que, além disso ser um fato, o momento é muito oportuno, né? Nós estamos lidando aí com todo esse cenário de pandemia, de aumento da sobrecarga de trabalho, principalmente aqui na universidade, né? Estou vendo aqui a manifestação dos nossos colegas aqui no nosso grupo, né? Enfim, a gente sabe que as pessoas estão realmente num limite, né? Físico e mental. Então, quer dizer, essas abordagens de bem-estar, de gestão do bem-estar, de organização do trabalho, elas são fundamentais como meio de mitigar, né, esses desafios que a gente tem no campo da saúde. Então, muito obrigado, né, novamente, e acho que foi um tema muito bem exposto, muito feliz a própria escolha, né, do tema, porque é muito atual e acho que vai ajudar muita gente, né, que ouviu ou que ainda vai ouvir essa fala, né, a tomar mais cuidado com a questão da gestão da saúde no trabalho. Então, muito obrigado, viu, professor? O departamento agradece por mais essa contribuição. Tá? Obrigada, professora. Bom, eu acho que não há mais nada, então, né, na nossa programação. Demos conta aqui da nossa pauta, né? Fizemos a apresentação, tivemos a aula magna, né? Toda essa aula ela vai ficar disponível no YouTube do departamento, tá? Ela foi gravada, vai ser disponibilizada e vai ser divulgada para consulta posterior, tá bom? Eu queria, de novo, desejar um bom semestre para todos, né? Que a gente consiga aí vencer todos esses enormes desafios, né? E sairmos vivos lá no final, tá? E a gente vai continuar aqui à disposição, como eu falei, para tentar ser parte da solução, né? Não parte do problema. Bom, professora Vanessa, quer falar alguma coisa? Posso ser aluna e, né, acabou a aula, mas eu quero fazer uma pergunta. Posso? Ainda dá tempo? Claro, com certeza. Eu queria saber, Tatiana, não sei se, né, se vocês já também pesquisaram nesse ponto, mas qual é, talvez, a maior, principal dificuldade das organizações em implementarem essas políticas? Então, muitas vezes, Vanessa, a gente encontra um próprio desconhecimento dos gestores. Então, os gestores desconhecem todas essas possibilidades e você pergunta para as pessoas, não, eu pergunto para os alunos, quando você pensa, por exemplo, em qualidade de vida no trabalho, em bem-estar no trabalho, em estresse no trabalho, o que você imagina aí de ação, que você pode fazer? E, geralmente, o que vem à cabeça das pessoas é uma ação paliativa mesmo, né? É uma coisa muito pontual, desintegrada das práticas de gestão organizacionais, que tem a ver com suporte organizacional, então suporte material, as formas aí de se estabelecer e acordar metas de trabalho, né? Que ficou muito evidente na pandemia. Você vê que na pandemia o problema da gestão do desempenho foi seríssimo, né? As pessoas não sabiam como avaliar, como acompanhar, porque não estavam vendo. Então, na verdade, quer dizer que se você está vendo, a pessoa está ali trabalhando, se não, não. Então, isso revelou uma série de problemas. Então, a dificuldade aí com estabelecer metas, acordar metas, avaliar, ter indicadores precisos, úteis, acompanhar, oferecer oportunidades adequadas aí de crescimento na carreira, oferecer feedback para reconhecimento, tá? Então, assim, a organização de tempo, né, distribuição de tarefas, qualidade das relações socioprofissionais, aí de suporte, realmente, né, da chefia, de estilos mais engajadores aí de chefia. Então, assim, muitas vezes o que acontece é um próprio desentendimento, pouco entendimento do que seja o fenômeno, de como atuar sobre ele. Então, isso acaba criando uma cultura que vai se replicando, né? E as coisas ficam ali no modo automático, eu faço por benchmarking, o que outras organizações estão fazendo. Eu compro pacotes prontos, por exemplo, de consultoria, que seguem já esse benchmarking, então isso é muito comum. Outra questão importante é da própria maturidade da organização, né, para estabelecer esse tipo de ação, porque, veja, são ações coordenadas entre áreas. Então, muitos gestores pensam que não tem, né, gestores, diretores, que estão em áreas aí que são que devem ser parceiros na organização, mas eles não se sentem responsáveis por essa temática, né? Como eu disse lá, o aluno que me disse, não, eu não tenho nada a ver com isso, né? Isso aí é assunto de um núcleo, de um departamento, uma equipe,
do órgão. Então, a gente tem aí a questão também da maturidade para, primeiro, ouvir, né, os trabalhadores, os colaboradores. Durante a pandemia, várias pesquisas sobre desafios da liderança e novas competências que ficaram evidentes, a gente vê muitos resultados falando da empatia, da necessidade de ouvir as pessoas. Né? Isso apareceu só com a pandemia, antes não precisava ouvir. Não, é que a pandemia revelou esse problema. Então, a questão de ouvir, né? Muitas vezes você não tem uma cultura de ouvir, de chamar as pessoas para participação, né? Não é que o líder, o gestor, ele não tem essa função realmente de tomar decisões, né? O CEO da organização não tem esse papel. Sim, claro que tem, mas ouvir quem está ali trabalhando, quem realmente lida com essas demandas e que tem soluções, né? Que podem contribuir. Então, essa questão aí, essa cultura de saber ouvir, de chamar para participação, de estar aberto, muitas vezes afeta essa maturidade para receber esse tipo de ação. Então, assim, claro que existem outros pontos, né, mais macro, inclusive, mas eu citaria, assim, no nível da gestão, esses aspectos que eu acho que realmente merecem atenção. Então, assim, uma mudança realmente efetiva começa com a formação dos gestores, né, e é por isso que nós estamos preocupados aqui em atuar nessas diversas frentes e trazer essas temáticas que são atuais. Eu estudo estresse e bem-estar desde o meu mestrado, né? Então, no início de 2000, eu já estava finalizando a minha dissertação, né? E agora vem o tema aqui com uma força que eu falo, nossa, mas esse tema já está tão debatido, né? E veja como ainda é desafiador. E é desafiador porque as demandas vão mudando. Então, você tem aí novas gerações, por exemplo, que vêm com uma outra visão de trabalho, com uma outra visão de carreira e com novas expectativas. Então, por exemplo, esse quiet quitting, eu tenho conversado com vários colegas que falam, nossa, as pessoas estão tão diferentes, ninguém quer fazer mais nada mais, é tão difícil de gerenciar. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando, mas assim, na verdade, o que é que está por trás, né, desse fenômeno? Como gestor, o que eu posso modificar? Porque essa é uma pergunta, né? Eu faço na disciplina de comportamento organizacional. Quando eu vou falar de bem-estar, de burnout, eu sempre pergunto, você como gestor, o que você tem a ver com isso? Você não é psicólogo, você não é médico, tá? O que você tem a ver com isso? Tá? Como isso afeta o seu trabalho, afeta a sua equipe? Qual é o seu papel, então? Então, eu acho que essas são as questões, realmente, a gente está caminhando aí por uma era, eu acho que realmente de discussão, né, do bem-estar, da busca aí por esse equilíbrio na nossa vida, né, pessoal, espiritual, profissional, e onde entra o gestor aí? O que isso tem a ver com a sua situação? Então, a verdade é que eu não dei muitas respostas, né, Vanessa, mas eu lancei alguns pontos para reflexão ao longo do curso. Não, mas eu adorei. Obrigada. Foi bem esclarecedor, sim, Tatiana. Principalmente a questão da pandemia, né, foi o fator, a cereja do bolo que faltava aí para desencadear muita coisa que estava retida, né? Tudo isso que você falou, esse talvez seja um dos mais relevantes. Mas, bom, agradeço, então, né? Obrigado novamente, professoras, a professora Tatiana, a professora Linda, a professora Vanessa. E, então, vou encerrar aqui a nossa sessão, tá? Desejando um bom fim de semana a todos, um bom semestre, né? E nos vemos aí aqui pelo departamento e até a próxima aula de abertura, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.